Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês tudo que eu sei e que eu costumo usar para fazer os cabelos dos personagens que eu trabalho no Blender, tá? Então a gente vai falar bastante sobre o Hair BSDF e também sobre algumas coisas na Viewport aqui, né? Então começando aqui com algumas configurações que a gente pode fazer na Viewport para melhorar a visualização do cabelo, né? A gente pode começar, se por exemplo a mesh que está emitindo o cabelo do personagem está atrapalhando alguma coisa, ou no render, ou na viewport, a gente pode vir nessa abinha aqui, ó, em Instancing, e a gente pode desligar para viewport e para o render a mesh que está gerando o cabelo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é desligar esse contorno escuro que fica em volta do cabelo e atrapalha um pouco na visualização, né? Não chega a atrapalhar muito, mas quando a gente desliga aqui, fica muito mais bonito de ver o cabelo na viewport aqui, né? Outra coisa que dá para fazer também para melhorar a visualização é nas propriedades do material, em Viewport Display, a gente tem essas opções aqui que a gente consegue ajustar o roughness do cabelo na viewport aqui, ó. Lembrando que para usar essas configurações aqui, a gente precisa vir aqui nessa setinha e tá em estúdio aqui, né? Em Matcap ele não tem essas propriedades, não funcionam, tá? E outra coisa que é legal de fazer também, mas acredito que já vem habilitada agora por padrão, é na aba de render, a gente tem dentro de curves, a gente tem essas duas opções de strand e strip. Quando a gente está em strip, todas as configurações que a gente fizer para configurar a espessura do cabelo no render, né, que seria dentro da aba de partículas em Hair Shape, né, a gente configura aqui o diâmetro do cabelo, né, para o render, mas também ligando aquela opção ali, a gente consegue ver na viewport como é que está se comportando a espessura do cabelo, ó. Tanto a espessura como o shape do cabelo. Quando a gente está nesse outro tipo aqui, a gente não consegue ter esse tipo de informação aqui na viewport, tá? Então, essas são as dicas aqui para melhorar a visualização na viewport, né, e trabalhar de uma forma mais legal. E agora vamos começar a mostrar aqui as coisas do material em si, né? Então, para fazer a textura do cabelo, a gente basicamente vai usar esse node aqui, que chama Curves Info. Ele está dentro de Input, Curves Info, tá? E geralmente eu uso o Intercept, esse aqui, e o Random para criar diferentes aparências aqui no cabelo, né? De acordo com o que eu quero chegar nas cores do cabelo, né? Então, o Intercept, eu vou adicionar um Color Ramp aqui e vou plugar. O Intercept, ele é um gradiente que acontece ao longo do comprimento do fio do cabelo. Então, com esse gradiente eu consigo escolher diferentes cores para diferentes posições ao longo do comprimento do fio, né? Se eu quiser isolar, por exemplo, somente a ponta, ou se eu quiser isolar somente a raiz, por exemplo, tá? E aí, obviamente, a gente pode usar todos os tipos de gradientes aqui. Então, no caso desse cabelo que eu fiz, eu usei dessa forma aqui, somente para criar uma parte mais escura próxima da raiz do cabelo, né? Então, ali vocês podem ver que está um pouquinho mais verde, escuro. E eu gosto de usar o Soft Light porque ele não tira os tons da cor que eu estou trabalhando, né? Se eu estivesse usando o Multiply, poderia ficar ainda mais escuro, mas ele perde um pouco das tonalidades da cor ali, né? Também poderia usar como Mix, ali, como eu falei, né? E plugando aqui no Factor, eu consigo escolher qualquer cor para diferentes partes do cabelo. Ok? Outra coisa que eu costumo usar é o Random,
que o random ele vai gerar diferentes valores de tons de cinza randomicamente, né, para cada um dos fios aqui do cabelo, né? E mesmo assim a gente consegue também usar o gradiente para chegar a certos efeitos que a gente pode trabalhar diferentes cores no cabelo, né? No caso aqui eu usei alguns tons cinzas menos contrastados, né? E usei como soft light por cima dessa cor para gerar um pouco mais de informação em detalhe nos diferentes fios ali, né? Outra forma que eu usei, que eu costumo usar bastante o random, com um gradiente bem mais contrastado. Nesse caso aqui eu usei o constant, ó. E aí eu consigo isolar mais alguns fios. E nesse caso aqui, em vez de misturar com algum modo de mesclagem aqui, eu usei ele no Factor e escolhi uma cor, um verde bem clarinho, ó, para evidenciar alguns fios ali mais claros e também adicionar um pouco mais de detalhe aqui para a variação de cor do cabelo, né? E eu fiz a mesma coisa aqui no último node, né? Só que isolei ainda mais poucos fios. Esse aqui tinha um pouco mais, ó, e esse aqui foram só alguns ali que eu queria adicionar alguns fios mais escuros também para dar um pouco mais de detalhe ali para as cores do cabelo, né? Agora vamos falar aqui um pouco do material em si, né? Eu vou falar somente desse modo aqui que é o Direct Coloring. Os outros eu não costumo usar, mas a maioria dos parâmetros desse modo aqui se repetem nos outros, e aí nos outros tem mais alguns outros parâmetros, tá? Mas como eu costumo usar esse aqui, e é o que eu vou saber explicar agora nesse momento, eu vou falar somente dele, tá? Então, o Roughness, esse primeiro Roughness é o que controla o Roughness no sentido do cabelo, né? Então a gente, nesse primeiro Roughness, a gente vai controlar esse parâmetro ao longo dos fios aqui, né? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais fácil de ver. Então esse primeiro roughness é ao longo do fio, tá? E o radial roughness, ele é ao longo do cilindro do fio, né? Então a gente tem o comprimento do cabelo aqui, né? E a gente tem o cilindro de cada fio, né? Então esse primeiro roughness é nesse sentido aqui, né, do fio. E esse segundo, o radial roughness, ele é no sentido do cilindro do fio, né? Então seria nesse sentido aqui, né? Como se estivesse em torno do cilindro ali, né? Então a gente pode trabalhar esses dois tipos de roughness. Eu gosto de deixar esse primeiro com um valor um pouco mais baixo e esse segundo aqui com um valor um pouco mais alto, que na minha experiência ele acaba dando um pouco mais de detalhe para o cabelo, né? Um pouco mais de variação de roughness também, né? Beleza? O coat, ele vai adicionar ainda mais uma camada de brilho, mas ele funciona de um modo aqui um pouco diferente, né? Então, vocês podem mexer nele aqui, né? Vocês podem ver que se eu botar ele vai ficar um pouco mais opaco, mas com alguns pontinhos ali bem reflexivos, ó. Aí, conforme eu for mexendo, eu vou conseguindo diferentes resultados de roughness no cabelo também, né? Eu não costumo muito utilizar esse parâmetro aqui. Esses dois aqui são o IOR, se eu não me engano agora, ele é referente à translucência do cabelo, o quanto vai ter a refração da luz no cabelo. E esse offset aqui é um parâmetro bem específico sobre as escamas do cabelo, né? Então, esse aqui eu também não costumo usar com esse valor padrão aqui, costuma ter ótimos resultados já.
E aí a gente tem mais um parâmetro de roughness aqui, que é o random roughness, né? Que ele vai gerar valores randômicos de roughness para diferentes fios, né? Então a gente vai ter um pouco mais de variação de reflexos aqui no cabelo, tá? E esse último input aqui seria para usar algum color ramp para ter um pouco de controle sobre o random roughness, né? Então, se a gente estiver com o random roughness no 0 e a gente plugar alguma coisa aqui em random, que eu lembro não vai acontecer muita coisa, tá? O ideal é usar esse parâmetro em conjunto com o input aqui, tá? Vocês podem ver aqui que ele aparentemente ele não muda nada, tá? Mas quando a gente usa esse valor e trabalha aqui no color ramp, ele costuma ter uma influência ali nesse parâmetro aqui, né? Então eu acredito que seja se eu quiser isolar alguma parte dos fios e aplicar diferentes valores de roughness, né, com esse random roughness, eu consigo controlar com o color ramp aqui, tá? Então basicamente isso que eu faço, eu uso também um valor de random roughness relativamente alto aqui, e eu uso também um gradiente para ele também não pegar em todo o cabelo esse parâmetro aqui, né? Então ele vai ser controlado um pouco também por pelo color ramp que a gente plugar ali, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu... Opa, já estava esquecendo. Tem um segundo exemplo aqui com mais uma última dica aqui, que é se eu quiser usar criar, por exemplo, meshes de diferentes cores, né? Eu posso mapear uma imagem na mesh que está emitindo o cabelo, ou eu posso pintar uma máscara de Vertex Paint, né? Aqui vocês podem ver que eu pintei ele uma parte branca e o resto como preto, né? Usando o Vertex Paint, né? Aqui vocês podem ver que já isolou ali alguns fios, ó. Alguns fios, não, uma mecha bem grande, né? E aí, aqui no material, é basicamente o mesmo material que eu mostrei anteriormente. Eu carreguei esse node, que é o Color Attribute, né? Que ele também está em Input, Color Attribute. E aí, o Color Ramp que a gente tiver criado ali para fazer a máscara, Color Ramp não, desculpe, o Vertex Paint, que ele vai estar agora ele está agora nessa aba aqui, em Attributes. Ele vai ser... Na verdade é o Color Attributes, mas aqui nesse painel aqui tem o Color Ramp que eu criei a máscara, ó. E aí a gente carrega ele clicando nessa lista e plugando ele num Factor com um Mix. E aí a gente pode escolher uma cor qualquer ali para aquela mesh e isolar uma determinada mecha do cabelo, tá? Então também dá para fazer isso. Quase esqueci dessa dica aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e até o próximo vídeo.